Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Eu tenho uma mensagem, uma direção de Deus para a sua vida. Em seguida, eu quero fazer uma oração juntamente com você, uma oração para te abençoar. Isso mesmo, juntos em uma só fé. Não importa a situação, o momento que você esteja vivendo, mas se você crer, acreditar, colocar a sua fé agora em prática, você verá um grande mover de Deus sobre a sua vida. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero ajudar você. Isso mesmo, em oração, levando a palavra para você, e Deus vai fazer maravilhas em seu favor. No livro de Juízes, no capítulo 13, Juízes 13, aqui, meus irmãos, tem uma mensagem muito interessante que eu estarei aqui trazendo para você. Antes de eu ler aqui o texto, eu quero pedir, se você não é inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Isso faz com que outras pessoas possam ser alcançadas, tá? E quero dizer que todos aqueles que têm nos acompanhado, você tem feito parte das minhas orações, intercessões. Eu tenho orado diariamente pela sua vida, mesmo distante, talvez muitas vezes não tendo uma aproximação, né? Mas estamos vivendo no mesmo espírito, e assim Deus vai fazer maravilhas em seu favor. Aqui, meus irmãos, no capítulo 13 do livro de Juízes, no versículo 1, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Que coisa maravilhosa! Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Nesta passagem aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel, a nação de Israel, o povo que saiu do Egito, né, agora estava na terra prometida, eles, meus irmãos, sempre, em alguns momentos, eles abandonavam a Deus. E quem prevalecia sobre eles era quem? Eram os inimigos, né? Sempre surgiam inimigos para prevalecer. Como, meus irmãos, quando o homem, qualquer um de nós, está distante da presença de Deus. O que vai prevalecer sobre a nossa vida é os problemas, isso mesmo, é as diversidades, adversidades. Esses são os nossos adversários, né? As situações começam a ser, aparentar, meus irmãos, que são impossíveis, e nos vencer e nos dominar, como esse povo aqui estava vivendo, sendo dominado, vencido pelos inimigos. E havia, meus irmãos, um homem, né, da tribo de Dan, com o nome Manoá, e sua mulher era estéril. Isso mesmo. Este homem, né, da tribo de Dan, uma das tribos da nação de Israel, né, do povo de Israel, este homem, né, chamado Manoá, a sua esposa era estéril, a sua mulher era estéril. E lhe apareceu um anjo apareceu para a mulher, dizendo: olha, mulher, tu és estéril
mas tu irás conceber e darás luz a um filho, a um menino. A mulher, quando ouve, meus irmãos, e ver esta notícia por parte de um homem ali, que a Bíblia aqui deixa claro que era um anjo, isso mesmo, mas ao mesmo tempo o semblante, a aparência era de um homem que se apresentou para a mulher, mas sendo um anjo do Senhor, faz-lhe, meus irmãos, a promessa de que ele iria conceber e iria dar luz a um filho. Olha aqui, ó. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril. O anjo, meus irmãos, aqui deixa claro, né? Olha, tu és estéril. Tu és estéril. E nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Que coisa maravilhosa. Sabe, meus irmãos, Deus ele trabalha de uma forma que nós não compreendemos. Se a gente, meus irmãos, nos colocar diante de Deus, agradar ao Senhor, ele age de uma forma sobrenatural. Aqui, meus irmãos, a nação de Israel estava sofrendo. Embora eles tivessem abandonado a Deus, mas o sofrimento era visível. Eles clamam, eles oram a Deus. E no meio deste cenário, o Senhor, meus irmãos, se agrada de um casal, né? Conhecido como Manoá e a sua mulher, a sua esposa, da tribo de Dan. E ali, meus irmãos, o próprio Deus envia um anjo ali àquela mulher, né? Isso mesmo. Para lhe confirmar isso mesmo, na verdade, lhe fazer uma promessa. Para fazer uma promessa a ela, de que ela, meus irmãos, iria gerar um menino. O interessante, meus irmãos, é que o anjo deixa claro, dizendo: olha, tu és estéril. Isso mesmo. A mulher não chegou, meus irmãos, dizendo: olha, eu queria gerar, conceber, eu sou estéril. Quando o anjo se apresenta para ela ali, visivelmente, o anjo diz: tu és estéril. Até hoje, tu és estéril. Mas a partir de hoje, tu irás gerar isso mesmo. Irás conceber um filho. Que coisa maravilhosa. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Isso mesmo. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, e aqui ele diz, ela diz para o seu marido. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Eis que tu conceberás e terás um filho. O anjo falando: agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Esse filho, meus irmãos, aqui, de Manoá,
isso mesmo, da tribo de Dan, era, meus irmãos, uma resposta de Deus, tinha um propósito de Deus, isso mesmo, para livrar Israel, isso mesmo, das mãos dos filisteus, que eles, meus irmãos, estavam sofrendo, cativos, né, por 40 anos, embora que eles eram que tinham abandonado a Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, vendo o sofrimento daquele povo, Deus olha, meus irmãos, para um casal, vê que ali, meus irmãos, havia uma mulher que queria gerar, isso mesmo, era estéril, o casal não tinha filhos, e Deus, meus irmãos, faz com que nascesse deles a salvação, meus irmãos, ali, para aquele momento, para livrar aquele povo das mãos dos inimigos. E quando o anjo aparece para a mulher, o anjo, meus irmãos, declara isso mesmo, a condição daquela mulher, que ela era estéril, ela não podia gerar, mas o anjo disse, até hoje tu és estéril, mas a partir de agora tu irás conceber e gerar um filho. Que coisa maravilhosa. Sabe, meus irmãos, isso aqui é muito maravilhoso, muito mesmo. Por quê? Porque, meus irmãos, num momento de crise, havia ali um casal, meus irmãos, que agradou ao Senhor, agradou a Deus. O Senhor, meus irmãos, envia um anjo para, meus irmãos, levar a bênção para aquele casal e dizer que, olha, até aquele momento, aquela mulher era estéril, eles não geravam, mas a partir dali, eles iriam gerar agora um filho. O anjo passa as instruções de como deveria cuidar daquela criança, já que tinha um propósito de Deus. Seria um nazireu, né? Seria um nazireu, não se podia passar navalha, ele devia ser separado, santificado, porque havia um propósito de Deus para aquele menino. Que no caso seria o quê? Seria, meus irmãos, libertar Israel das mãos dos inimigos. Que coisa interessante, isso aqui é muito maravilhoso, né? E Deus poderia, meus irmãos, livrar aquele povo naquele momento, né? Mas Deus fez com que ele fosse gerado daquele povo, né? De uma mulher estéril, o socorro para aquele próprio povo. Que coisa maravilhosa. Só que Manoá, né? O marido da mulher, isso mesmo, de Dan, o marido, né? O Manoá, o marido da mulher estéril aqui, ambos da tribo de Dan, ambos da tribo de Dan, né? Os dois faziam parte da tribo de Dan. O Manoá, meus irmãos, ele não viu o anjo, ele não viu o recado, e houve uma dúvida entre aquele casal, entre um e outro, como deveriam proceder, se realmente havia uma promessa de Deus de que eles iriam gerar, como deveriam cuidar deste menino. E Manoá, meus irmãos, orou a Deus. O marido ali daquela mulher estéril orou ao Senhor, para você ver que havia uma intimidade, um relacionamento desse homem aqui, meus irmãos, do marido desta mulher, com o próprio Deus, né, com o Senhor. Quando ele ouve da sua esposa a notícia de que um anjo tinha revelado para ela que ela iria conceber, ele ora a Deus, pedindo uma confirmação, pedindo que o anjo ali aparecesse, confirmasse, explicasse como seria gerado e deveria ser cuidado este menino. Olha aqui, ó. Então Manoá orou instantemente ao Senhor. No mesmo momento que ele ouve, ele ora a Deus e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino.
que há de nascer. E no versículo 9, meus irmãos, é algo muito maravilhoso. No versículo 9, a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Manoá. Isso mesmo. Meus irmãos, aqui é muito maravilhoso. Olha aqui, versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá. Isso mesmo. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Manoá, meus irmãos, orou ao Senhor. Deus o ouviu. E logo, meus irmãos, em seguida, Deus já ordena o anjo novamente para descer ali onde eles estavam. Que coisa maravilhosa. Quando nós, meus irmãos, criamos um relacionamento com Deus, quando nós, meus irmãos, honramos e servimos a Deus, não importa a situação, isso mesmo, não importa a crise, o problema, porque, meus irmãos, de você, Deus, meus irmãos, pode fazer com que a bênção venha sair de você. A bênção para aquele povo, Deus estava fazendo com que viesse sair deste casal aqui. Havia uma fidelidade, uma intimidade deles com Deus. O Manoá orou aqui e Deus logo o ouviu e envia novamente o anjo ali. Isso mesmo. Logo em seguida, o anjo desce ali. Isso mesmo. Novamente. Isso mesmo. Levando ali, meus irmãos, a confirmação da promessa, do livramento, do filho, que não só era, meus irmãos, uma promessa de gerar a um casal, meus irmãos, que era estéril, mas sim um propósito de salvação e de livramento para aquele povo todo. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, até de um problema, Deus faz com que se torne-se uma bênção para muitas pessoas. Isso mesmo. Muitas vezes, um problema que enfrentamos, Deus, meus irmãos, não só nos ajuda, mas faz com que a bênção sobre a nossa vida venha, meus irmãos, também alcançar várias outras pessoas. Porque é assim que Deus, ele trabalha. É assim que o Senhor, ele age. Isso mesmo. Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E o que mais me chamou a atenção foi quando o Manoá, o marido da mulher, orou e logo em seguida Deus o ouviu e já enviou o anjo novamente ali para confirmar o que o anjo já tinha dito. Para confirmar o que o anjo já tinha dito. Isso mesmo. Quando nós, meus irmãos, oramos, criamos um relacionamento com Deus, a nossa oração não se torna-se demorada, mas Deus, meus irmãos, ele já ordena anjos, isso mesmo, para que confirme, para, meus irmãos, mostrar que a oração foi ouvida, que ele está nos ajudando. E muitas vezes agora você está recebendo esta confirmação, você está recebendo esse direcionamento de Deus para a sua vida, isso mesmo, que ele é fiel para te socorrer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Isso mesmo. Deus ouviu a voz de Manoá. Uma das coisas mais maravilhosas na vida de um cristão é Deus ouvir a sua voz. Isso mesmo. O bem mais precioso que você pode desejar na sua vida é você saber que Deus ouve a sua oração. Isso mesmo. Como Manoá orou e Deus ouviu em seguida e já envia novamente o anjo ali. Porque quando Deus ouve a oração, a resposta é em seguida. Há anjos descendo em seguida. Há milagre acontecendo logo em seguida. E se você crer, acreditar,
Deus ele está aí trabalhando agora, está enviando anjos, está confirmando o socorro, o livramento, o milagre e a resposta, que é dessa situação, desta causa impossível, dessa situação improvável, desta grande espera, dessa esterilidade que está surgindo o milagre e a bênção de Deus, a provisão, a providência, o socorro de Deus para a sua vida, para a sua casa e para um grande projeto de Deus através da sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela estava no campo quando o anjo apareceu novamente. Porém, o marido não estava com ela. Seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido. E disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falasse a esta mulher? E disse o anjo: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, e tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Quando Manoá aqui disse que iria lhe apresentar ali um cabrito, ele disse: não precisa, isso mesmo, não me detenhas, porque eu não irei comer. E se fizeres holocausto, o anjo deixa claro, tu irás fazer este holocausto e irás apresentar ao Senhor. Porque quem foi que mandou o anjo ali? Foi Deus, né? E quem merecia, recebe a oferta, o louvor, o voto, isso mesmo, é Deus, é o Senhor. Embora o anjo estivesse ali sendo um enviado, mas ele não podia ser adorado, ele não podia receber a oferta daquele casal. Somente o Senhor. E o anjo diz: apresenta o holocausto ao Senhor. E ali, meus irmãos, Manoá faz isso, apresenta o cabrito como oferta ao Senhor. E no momento que aquela oferta é apresentada e Deus recebe, o anjo, meus irmãos, sobe em seguida. Isso mesmo, junto com aquela oferta. Isso mesmo, confirmando a promessa que Deus estava fazendo para aquele casal. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus ele faz. Deus ele confirma. Deus ele age poderosamente na vida, meus irmãos, daquele que crê, daquele que acredita. Se você crer, tome posse, acredite, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Sabe, eu gravo aqui, meus irmãos, praticamente todos os dias. Mas Deus tocou em meu coração para que eu pedisse uma oferta para você. Se você ver, você não vai ver. Você não vê isso sendo normal aqui, meus irmãos. Mas se você sentiu que Deus está confirmando, Deus está falando com você, que Deus tem uma promessa e Ele confirmou ao seu coração isso mesmo, você vai separar uma oferta para o Senhor.
na descrição deste vídeo, você vai clicar no nome descrição, você vai ver, meus irmãos, o CNPJ da igreja, e você vai fazer uma oferta do seu coração, separada para o Senhor. Quando, meus irmãos, Manoá recebeu aqui o anjo, ele disse: eu vou apresentar uma oferta. O anjo disse: eu não vou, isso mesmo, eu não vou comer o teu cabrito, eu não vou comer o que tu irás me preparar, mas se tu preparar um holocausto, uma oferta, apresenta ao Senhor. Isso mesmo. O anjo não quis, mas ele disse: mas o Senhor recebe a tua oferta, o Senhor recebe o teu holocausto. E quando, meus irmãos, Manoá apresenta aqui agora, o Senhor o recebe. Olha aqui, ó. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, quer dizer, oferta, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, Manoá, o homem, tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E quando o anjo, meus irmãos, viu aquela oferta, aquele esforço, aquele sacrifício, ele, meus irmãos, ficou maravilhado, tanto com Manoá como com aquela mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Ou seja, no momento que Manoá prepara o altar ali e sacrifica a oferta, o cabrito e a oferta ali, meus irmãos, para Deus, a chama, o fogo, meus irmãos, sobe até os céus, queima aquela oferta, representando que Deus tinha recebido aquela oferta. Deus tinha recebido. E o anjo do Senhor sobe juntamente com incenso para os céus, juntamente com aquela oferta que subiu até os céus. Para você ver, meus irmãos, que uma oferta santificada, separada, com um propósito divino, ela tem um grande poder nas nossas vidas. A oferta aqui, meus irmãos, não estava sendo em troca da bênção, mas estava sendo em gratidão por Deus, meus irmãos, estar ali enviando o anjo para, meus irmãos, entregar a promessa de um filho, e que seria, meus irmãos, uma bênção para todo aquele povo. Seria a salvação. E tanto que, meus irmãos, que Deus tinha recebido aquela oferta, que o anjo, meus irmãos, sobe juntamente com o incenso. Isso mesmo. Olha aqui, ó. E sucedeu que, subindo a chama do altar, ou seja, a oferta foi queimada, foi recebida por Deus, a chama subiu. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, isso mesmo, representa que Deus recebeu a oferta, porque senão teria subido para o céu, poderia ter sido até queimada ali, se ele tivesse queimado, mas ter subido para o céu, não pode, isso, só se Deus tiver recebido. Até a nossa oferta, isso mesmo, tem que ser recebida por Deus. Não é apenas assim, eu estou dando, fazendo, mas tem que ter a fé, o propósito, isso mesmo. E quando Deus ouve, quando, meus irmãos, há um propósito, sobe até os céus, Deus recebe. E aqui Deus tinha recebido esta oferta. E o anjo subiu juntamente, meus irmãos, com o fogo que subiu da oferta queimada para os céus. Que coisa maravilhosa. O anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa.
E Manoá e sua mulher caíram ali prostrados, né? Isso mesmo. Que coisa maravilhosa que eles viram, né? O anjo do Senhor ali sobre eles, apareceu para eles. Eles viram a oferta deles subindo aos céus, o anjo subindo até os céus junto àquela oferta. Uma mulher que era estéril, Deus fez com que ela se tornasse mãe, juntamente agora com seu esposo. Isso mesmo. E agora, meus irmãos, se tornassem pais, isso mesmo, de um filho que tinha uma promessa de Deus, que se tornou-se, meus irmãos, um libertador daquele povo de Israel, que foi Sansão. Aqui esse menino foi Sansão, um homem, meus irmãos, que teve uma grande história, isso mesmo, que certamente todos aqui, meus irmãos, já ouvimos falar de Sansão, que havia uma força extraordinária neste menino. Amém? Que coisa maravilhosa. Você pode, isso mesmo, se você crer e acreditar, você pode estar fazendo essa oferta, isso mesmo. Não estou fazendo isso aqui para tirar, Deus sabe, do meu coração, não estou gravando aqui com intuito, mas eu senti de Deus agora, isso mesmo. Claro que a igreja está necessitando, isso mesmo, embora a igreja esteja necessitando, mas foi de Deus isso mesmo, esta revelação ao seu coração, porque não era minha intenção, era minha intenção pregar, mas falar de oferta não. Está nas suas mãos se você deseja, tá? E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar agora em nome de Jesus Cristo, pela sua vida, pela sua casa. Vamos orar como Manoá orou, né? Manoá orou, Deus ouviu e enviou o anjo. Isso mesmo. Vamos orar juntos? E eu creio que Deus ele estará ouvindo agora a nossa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Ó Deus Santo, Eterno, maravilhoso. Eu oro, Senhor, como teu servo, Manoá orou, Pai, naquele momento, Senhor. E eu peço agora pelo seu Filho Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pela mãe, pelo pai, pela jovem, pela pessoa que está enferma, doente, outros enfrentando crises espirituais, familiares, econômicas, crises que têm batido na sua porta, problemas diversos que têm surgido. É o deserto, Pai, é a luta, é a angústia, é o desespero, é o medo. Meu Deus, Pai, tenha misericórdia, Pai. Como esse povo, Senhor, estava sendo humilhado, cativo, oprimido pelos inimigos. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito, Pai? Oprimidas, cativas. Mas para isso se manifestou o Senhor, Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, para libertar o cativo, o oprimido, curar, restaurar, trazer vida, paz e salvação. Pois desce agora, Senhor, derrama a cura, a salvação, a libertação, remova o mal, Senhor, tira toda a opressão, Senhor, todo o cativeiro, quebra, Senhor, todo o cativeiro, tudo aquilo que tem aprisionado esta pessoa agora, que ela seja livre, que ela seja curada, que ela seja liberta, transformada, que haja um mover teu, Senhor, agora sobre esta pessoa, Senhor. Oh, Pai, envia um anjo agora, Senhor, confirmando a bênção, a promessa, confirmando o livramento, a cura. Oh, Espírito Santo, toca agora, Jesus. Socorre o aflito, o cansado. Somente o Senhor pode fazer isso, Pai. Oh, Senhor, eu te peço agora, Pai, por favor, Senhor. Somente o Senhor pode, Pai. Toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família, neste homem, nesta mulher. Nos ajuda, Pai, a prosseguir, Pai, a continuar, a manter-se fiel, Pai, obediente, prosseguir no id que o Senhor nos colocou, Pai. E que pessoas, Senhor, sejam alcançadas, libertas, transformadas, vidas sejam curadas, restauradas, salvas, tocadas pelo teu poder agora. Seja livre, seja curado. A dor vai embora, o medo, o cansaço. Portas são abertas. Isso mesmo. Deus está fazendo a estéril ser mãe,
o doente ser curado, o viciado liberto, isso mesmo. O doente agora seja livre e curado, portas sendo abertas, bênçãos sendo derramadas sobre o que precisa de um socorro sobre a sua vida econômica. Receba a sua bênção, bênção sobre o lar, sobre a família, que todo mal possa cair por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diga: eu creio, eu acredito. Receba aí de Deus agora a bênção, socorro, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Receba aí agora em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Se você tomar posse aí, você pode compartilhar agora esta mensagem com alguém, tá? Eu quero que essa mensagem chegue no máximo de pessoas sejam alcançadas, transformadas agora em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe.